com uma feliz convidada para lá de especial. Uma mulher linda, inteligente, especialista em felicidade. Seja bem-vinda, Sandra Teschner. Gente, já estou emocionada. Com o brilho dos olhos, né? Desse ser lindo que falando. delícia. Gente, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Mulheres maravilhosas, com esse brilho no olhar e essa energia positiva, que eu acho que dá para perceber, né? Onde quer que eles estejam agora, estão sentindo o que a gente está sentindo. Uau. Uau. E assim, você sabe que você é daquelas mulheres, assim, que, né, me achará, né, Lu? Me achará. Oxa! Então, o nome já é, né? Mas você é uma daquelas mulheres que não tem como não notar, né, Sandra? Assim, eu te conheci agora nesse, né, porque um dos intuitos da gente montar esse processo é a gente conhecer o que tem por trás, né, não só da profissional ou da instrutora, mas conhecer a mulher que tem por trás da profissional. E eu já vi que você, assim, né? Você tem um capital, que eu vou dizer que é erótico, muito grande, né? No sentido de você transborda isso, né? Sim. Você é energética, você chega chegando, né? Então, Sandra seja chega bem-vindo. chegando Chega e chegando. com uma energia Uau. que chega assim, abraçando todo Já mundo, sobe, né? gente. Já sobe. E como todas nós somos muito bem treinadas e emocionalmente com musculatura muito positiva, eu vou dizer eu aceito. É isso aí. Isso aí. Eu vou dizer eu aceito. É. Não vou apelar para a falsa modéstia de partir. Eu até sempre brinco, eu digo, a humildade é algo que é base no meu coração, né? Então, eu olho pessoas entendendo o quão humildes elas são capazes de ser. Mais modesta, eu não sou nunca. É isso aí, mulher Porque, ativada, para mim, é ativada. a modéstia tem algo de eu me diminuo para ver se você me suspende. E eu não gostaria disso, né? Eu gostaria que a gente estivesse no mesmo level, na mesma estrutura e agindo de uma forma mais corajosa umas com as outras, aceitando um elogio, aceitando as É palavras, né? De uma maneira mais orgânica mesmo, né? Pra gente. Na Não, mesma gostei muito frequência, né? Dessa, Isso mesmo. desse tom que você trouxe. Por quê? Não pode ser bajulação, tem que ser ativação. E você é uma mulher ativada, não dá para você trabalhar Delícia, É uma lidar com delícia. mulheres inteligentes. É, porque Oh, delícia, tá eu digo fluindo. que quando você chega hoje, né, no nosso mundo, assim, você chega para uma mulher e fala, nossa, como você é bonita. Eu, pelo menos, venho de uma estrutura, né? Eu olho assim para a dor e falo, meu Deus, né? Que é isso? É mesmo. Isso Olha é lá. muito bonito, né? Da gente chegar e falar assim, meu Deus, que poder. E aí você tem que estar emergindo, porque às vezes você está numa frequência que, né? Não vou dizer inferior, mas diferente. Aí vem uma mulher que faz aquela tomada, né? Você tem que dizer, meu, o que você tem? O que você verdade. carrega? Vamos modelar, vamos Né? modelar. Vamos Eu acho que modelar. a palavra é essa. A senha é essa, vamos A senha é modelar. essa. Vamos modelar a felicidade, vamos modelar isso a mesmo. frequência, né? E aí eu já quero fazer a primeira pergunta para você, né? Vamos lá aqui desafiar, né? Vamos lá. O que você faz? Porque você é uma autoridade, né? A gente estava falando aqui antes de começar o podcast que você é uma autoridade, até a inteligência artificial te reconhece no campo da felicidade. Como a maior autoridade. no Então, campo da seja felicidade. dado, Muito né? honrada. Recebo, quero te tocar, porque eu quero essa frequência, né? Eu sou feliz, mas eu quero ser mais feliz. Eu te falei lá atrás, né? Quero aprender a ser mais feliz e a transbordar a felicidade, né? Mas eu quero perguntar, né? Qual é o momento, né? Que pode ter, você vai me ensinar, que a felicidade, ela baixa um pouquinho a energia e que você vai ter que se reconectar com até aquilo que você transborda. Isso acontece com você, Sandra? Acontece comigo também, né? Porque é uma tarefa diária. Não é algo que você... Não é um potinho mágico que você encontrou. E eu não gosto nem do termo que você, inclusive, não falou, a busca pela felicidade, né? A felicidade não está perdida. Então, como não está perdida, ninguém precisa ficar buscando cadê ela, porque ela não está perdida. Felicidade é construção, né? E é uma construção, de fato, diária. Alguns fatores nessa construção da felicidade, eles drenam. Vamos imaginar que a gente tenha um potinho de felicidade, né? A gente tem ali um potinho que aí, para alguns, esse potinho, ele já começa meio cheio. E é isso mesmo que a ciência mostra, né? Parte da nossa habilidade de sermos felizes, ela tem um componente genético. Então, vamos dizer que eu parto de um potinho ali
meio cheio se a gente partir do princípio de que eu tenha uma origem genética que propicie eu já me sentir melhor, de já ter uma leveza natural, de ter fatores que são, digamos assim, condizentes com a felicidade. E outras pessoas vão ter menos deste combustível natural e outras vão estar lá, né, bastante alinhados. E se importa, em parte, mas uma parte pequena. Porque a grande história é que felicidade e não é uma história narrada com fatos científicos no século que vivemos, o 21, Sim. ou seja, é ciência da felicidade. Então, dentro desse potinho, o que a gente sabe é eu tenho a habilidade de enchê-lo. Então, muita gente me pergunta, é sobre a história de se o copo está meio cheio ou meio vazio. Para mim, tanto faz como esse copo está. Se eu pretendo transbordá-lo, amor, deixa comigo, só vai me dar. Eu só terei mais esforço ou menos esforço. Sim. Mas olha que notícia boa de novo. Embora o cérebro leve a gente para ficar deitadinho no sofá, achando que assim, nada nos acontecerá, quando a gente burla essa primeira etapa e vai para o nosso cognitivo, o que nós sabemos é que esforço gera bem-estar duradouro. Aquele que não passa. Então, vamos pensar aqui de novo, vamos voltar para o nosso potinho. Neste pote, se ele estiver vazio, eu vou ter que colocar mais energia. E aí, como eu vou colocar mais energia nisso? Trabalhando os pilares individuais da felicidade. Então, respondendo a sua pergunta, Sam, às vezes, embora o meu pote geralmente esteja bem cheio, alguns fatores que nos acontecem é como se aqui tivesse, sabe aquela água saborizada que tem aqui embaixo uma torneirinha? Uhum. Alguns fatores drenam esse nosso combustível feliz. Então, drenam. E muitos deles a gente não tem como modificar. Vou dar um exemplo, um luto pessoal. E o luto pessoal não é só uma morte, né? É a mudança de um emprego, é a mudança de uma cidade, é o final de uma relação com uma pessoa querida. Né? Porque relações acabam, inclusive de amizade. E está tudo bem. Sim. Mas a gente tem o nosso luto pessoal. Quando a gente está em luto pessoal, essa torneirinha está aberta, escancarada, descendo, drenando. Então, você tem duas coisas a fazer. Ou você vai colocar um aditivo, e aí eu vou falar bem baianamente, olhando para as câmeras, para engrossar o caldo, ou você precisa repor o que está aqui dentro para que este seu combustível não esvazie. E aí, como a gente repõe isso? Com os pilares. Então, isso aqui está me acontecendo, o que me faz bem? Então, aí eu trabalho um por um para entender onde eu posso potencializar uma vez que eu estou sendo drenada. Então, o que nos drena, algumas coisas vão ser iguais para todos nós. Sim. Outros vão depender da bagagem que você traz com você e de algumas características inerentes à sua força de assinatura, a quem você é, o que chega antes de você. Eu dou sempre um exemplo. Tudo que eu faço na vida, eu já penso como isso que eu estou fazendo tem uma característica íntegra, mas, em primeiro lugar, tem que ser generosa. Se eu não consigo ser generosa, demorei muitos anos para entender que isso é uma característica que chega antes de mim. Sim. Eu não sabia que este era um componente. Hoje, porque eu sei mensurar isso. Vamos fazer uma ação, legal. Vamos doar parte dessa ação, porque aí eu já entro de cabeça. Mas não é porque eu sou boazinha, é porque isso é uma força de assinatura minha. É uma habilidade, é um dom como qualquer outro. Tem gente que já sabe jogar futebol. Eu tenho a habilidade de ser generosa e fazer dar certo atos de generosidade. Estou dando um exemplo muito múltiplo. Então, assim, muitas vezes, generosidade, quando nós somos generosos, todos nós temos uma melhora de bem-estar com o fato de sermos generosos. Na verdade, a ciência nos mostra que dar é, de fato, melhor do que receber. E dar é tão bom que não só quem recebe, mas quem recebe é um benefício óbvio, mas quem dá em percepção de bem-estar. Uma coisa é aquilo que você doou, está tirando a fome de alguém, ou está possibilitando essa pessoa de andar, de fazer alguma outra coisa. A outra é a percepção emocional em relação à coisa. Então, a percepção emocional sua, que fez a doação, ela é maior do que a pessoa que recebeu, que está ali naquele momento resolvendo um problema, mas não necessariamente já teve um aumento de percepção de bem-estar e felicidade.
Agora, veja, a sua percepção é maior, isso é o que a ciência prova, e até de quem está assistindo. Por isso, quando a gente vê atos randômicos de bondade, alguém foi para o Rio Grande do Sul, fez doações, as pessoas estão ali ajudando a salvar um cachorrinho. A gente olha aquilo e a gente se arrepia, a gente fica feliz. A gente se emociona. E a gente se emociona porque naquele momento a gente diz assim, esta pessoa tem a ver comigo, sabe por quê? Porque ela é um ser humano como eu. E aí a gente começa a emocionalmente fazer uma ligação dizendo assim, espera aí, olha, se ela ainda é mulher, mulheres são bem dadas a fazerem isso. Se ela é uma pessoa que tem alguma coisa, empaticamente, você começa a fazer uma conexão. Você vai criando identificações. Exato, Lu. E nesse momento você se sente, você foi parte daquilo dali. Então, quando a gente aprende, só que assim, é um aprendizado. É uma habilidade treinável. Felicidade é uma habilidade treinável. E as pessoas se prendem, Sam, nessa parte que você trouxe. Ai, não, Sandra, eu ouço isso direto. Mas para Sandra Testner falar de felicidade, uma baiana de bem com a vida, todo baiano é feliz. Não, a maior parte dos baianos são alegres. É verdade. Alegria e felicidade não é a mesma coisa, não vamos confundir. Eu posso ser extremamente feliz e não necessariamente ser uma pessoa de grandes risadas, embora a alegria seja um dos componentes indispensáveis para a felicidade. Então, assim, você aprende a... O que tá faltando aqui? Mas, nesse momento, eu preciso aceitar algumas dores minhas. Né? Então, também não é sobre pular as dores e dizer, não, nada me acontece. Não. Eu digo, gente, feliz fica triste, só não fica nesse lugar, essa é a diferença. Não se demore nesse lugar, porque ele não é um lugar prazível para você a longo prazo. Você precisa sair dele, né? Você precisa sair deste espaço. Sandra, você trouxe uma senha interessante. Eu quero que você transborde como isso. Eu até quero te ouvir, Lu, falando sobre isso. Porque dentro dessa linha que você trouxe bastante coisa, né? Eu peguei e me conectei bastante. Dentro desse processo de felicidade, você trouxe uma senha que é... Vê se eu entendi bem. O dar e receber, né? O semear. Então, eu posso... Vou afirmar, você me diz se eu estou certo ou não. Se eu estou triste, eu posso... servir para que eu possa colocar dentro desse copo um pouco de felicidade na minha... Completamente. Seria um remédio? É uma senha. Olha, você falou a palavra remédio. Sabe o que eu brinco às vezes com as pessoas? Poderia ser qualquer medicamento, mas vou citar Rivotril, tá? Porque tem tanta brincadeira com Rivotril que eu vou chamar de Rivotril. Eu digo, quer um Rivotrilzinho? Né? Senta aqui comigo. Vamos fazer um monte de boas ações. E, às vezes, as boas ações são pequenininhas. Sabe, Sam? Eu sou aquela que eu olho... Quem abriu um negocinho novo? Quem está fazendo um crochê? E aí, eu pergunto para a Lu, vamos comprar uns suplés de crochê novo que uma pessoa... Manda o suplé para cá, Sandra. São lindos. E aí, Lu já manda para uma amiga dela. Gente, no fim do dia, se eu mostrasse para vocês agora, minha perna está toda arrepiada. Porque no fim do dia... Vocês sentem o que eu sinto? Sim, olha, até minha bochecha está arrepiada. Uhum. Porque quando você para pensar nisso, você fala assim, gente, eu dei uma ligação para uma amiga, né? Eu já vivi isso, inclusive, com a Luciana, numa outra situação que eu vou contar rapidamente. Ela está numa live minha com... Enfim, eu tenho várias afilhadas, tá, gente? Assim, eu amadrinho crianças e jovens que geralmente ou têm múltiplas amputações ou doenças raras gravíssimas, enfim. E eu estou no meio de uma live e, assim, a gente está lá falando e ela é a Manu, e a Manu, ela tem epidermólise bolhosa a um grau muito alto. E Nossa, como é que é? Epidermólise bolhosa é aquela... Enfim, as camadas da pele dela são bem fininhas. E, com isso, ela passa a vida sangrando, com bolhas, como se ela tivesse dores, machucados, atrofia, né? Então, as mãozinhas são atrofiadas, as perninhas são atrofiadas. Enfim, ela passa realmente... É uma doença muito ingrata e de dores do momento que nasce a vida inteira, ok? E tá a Lu assistindo comigo, tá assistindo a minha live, divertidíssima, etc e tal. E, no momento, ela cita que ela não tá podendo fazer, não tá podendo assistir direito a alguma coisa, a Dinda no YouTube, sei lá o quê, porque a televisão... Não era smart, ela não tinha uma TV. Isso. Aí eu disse, gente, como assim? Como assim? Porque ela mora muito longe, no interior do interior do interior, né? De Goiás. De Goiás. Então... Eu disse, meu Deus do céu, mas isso é tão fácil de resolver, peraí. Foi mesmo. Já comprei
comprei. E para essa TV chegar foi um barato, porque, né? Imagina. É o interior do interior do interior, gente. E eles moram num assentamento. E eles moram- Não tem endereço. Não. E Lu fez essa tarefa. Não, eu não tinha nem terminado a frase. Lu já tinha um código. Falei, que código? Não tava entendendo nada. E eu, gente, o código tá aqui, assim, porque eu sou muito assim, sabe? Lu é rápida. Eu vou. É eu isso. boto os pés e Deus dá o chão. É Então, isso. eu aprendi isso, ó. Uhum. Dá o Idade, chão, né? dá o E eu chão. mandando Maravilhoso. código. E Sandra, que código é esse, pelo amor de Deus? Não entendia nem o No que meio era da esse live. código no meio da live. Falei, Lu tá me mandando um código, Foi. né? E aí, no meio da live, eu entendi o código. Aí a tia, não, isso já tá resolvido. Eu vi ela colocando na live. Já resolvi a questão resolvi, da já TV. resolvi. Manu, você Já já resolvi. vai ver a Dinda de novo. Era só isso? Gente, Era só isso, assim, né? mudou a vida. É isso. Porque ela queria um smart, ela não, né? Então você fala assim, mas não era. Mas assim, tem outros momentos que precisa de um laser, precisa de outras coisas que a gente também faz campanha, que a gente. Mas assim, mas naquele momento é o bem-estar subjetivo dela. Sim. E de uma maneira tão simples. Às vezes ela pede para mim pra fazer. As meninas querem fazer, ou principalmente a Manu, ela quer fazer uma live porque ela se sente parte do mundo. Sim. Então ela quer fazer uma live para cantar para mim, porque quando ela canta para mim eu choro, tá? Porque ela canta, eu navegarei. Eu não aguento ouvir Eu Navegarei. Ninguém. Então, ela, Até eu hoje digo eu que é não uma aguento. pirraça, né? A gente não aguenta. É, até hoje. Eu Um digo hino que é tão uma- antigo, mas é. até Não hoje. tem como. Não adianta. Eu ouço de novo. E imagina a Manu cantando isso. É. Então, quando ela começa a cantar, eu falo, gente, isso é pirraça contra uma Dinda. Uma Dinda tão amorosa. E você está fazendo isso. Então, essa conexão de fazer reverberar, agir pelas razões certas, é ciência, tá? A gente pode pegar, vocês que estão aí, vocês podem fazer assim, ó, tic. E não é o tic de uma maneira, ai, mas eu já sou boazinha, eu já faço. Não, não é isso, gente. Eu tô falando de vocês. É. Eu não tô falando do bem que você fez só pro outro. Eu estou dizendo como o bem que você fez pro outro Te faz bem. né? te Faz faz bem. bem. É isso. Te faz bem. Reverbera, traz de volta para você. Olha, a história do Suplá, que eu estava falando anteriormente, na pandemia, eu virei a maior vendedora desse país, de tudo que você pode. Eu vendia tudo. Quer dizer, eu não vendia, eu passava quem é que vende tudo. E eu falei, gente, eu sou um marketplace. Ou seja, não era para mim, mas era. Quantas pessoas vieram me agradecer depois da pandemia? Dizer assim, olha, eu trabalhava na área de eventos e eu lidava com café. E aí criou o Café da Felicidade. Porque eu dei uma ideia. Eu falei, gente, eu já tinha contratado essa pessoa em algum momento da vida. E aí eu vi aquilo ali e a necessidade, o momento que estava passando, eu falei, cria o Café da Felicidade que a gente vai vender esse café todo. E aí lá vem o Café da Felicidade, arranjou uns grãos, não sei que lugar. Deu super certo. O pão da Dil. O pão da tia. Essa criança. E assim, é tão interessante isso, porque eu falo que quando a gente entra numa frequência, né, e a felicidade é isso, você começa a agir de forma inconsciente. Porque vai. Você entra no flow. Você né? entra no É. flow. É orgânico. É orgânico. É orgânico. É orgânico. É. De repente, eu recebo na pandemia um pão maravilhoso, só que com uma embalagem lindíssima, assim. Um presente. Nossa, dela. O pão deixou de ser pão. Passou Deixou a de ser um ser pão. presente. E era uma embalagem muito linda, mas o pão era incrível, de fermentação natural. Natural. Um negócio realmente Científico. bom, científico, mas bom mesmo. O melhor pão, olha, do mundo. Daí tô eu lá, abri, já amo pão, já comi um pedacinho, falei, meu Deus, onde é que a Sandra arrumou isso? Aí eu olhei. Olhei o cartão, o nome do pão e já falei no Instagram, fiz um post. Foi. Minha filha, Vendeu? ela virou padeira. Padeira famosa. E ela sempre Dil- conta, foi a Lu, Dil virou padeira. a primeira cliente oficial dela, porque a Lu publicou e virou. Foi. Não, a E aí, padeira. Mas é sobre isso. A assim, padeira, estilo às de vezes vida. eu falo, Dilzinho, eu quero um pão. Ah, você não pediu. Não Tá metida. Tá metida, porque ela tem uma demanda gigante. hoje. Gigante, é. Gigante. Então, se você não pede com antecedência... Você criou um problema bom pra ela. Criou. Foi. É, eu chamo problema que a Eu gente falo gosta de que ter, né? gosta Tem até uma de ter, siglinha, é. problema que a gente É. gosta. Mas você E falou foi isso, tudo. né? Tudo. E não foi uma coisa pensada, eu vou postar. Não. eu acho que Isso a é gente tem que transbordante, pensar. então, né? O que você É. falou é... A senha disso, eu tô sempre preocupado com as senhas, né? Porque quem tá ouvindo a gente, né, a É. história aqui é transbordante. Tá triste, tira lá do fundo o que você tem para dar, joga a semente que vai voltar. Mas eu acho que uma coisa importante também é assim, a gente está falando que isso é orgânico, vira orgânico. Vira vida. Mas até virar orgânico, hábito. Todo hábito leva um tempo para virar hábito.
Aham. Em toda ação leva um Mudar tempo comportamento. para mudar comportamento. Então, enquanto isso não é orgânico, vamos treinar, Exa- É isso. Este é o Vamos, ponto. né? Ter consciência e gerar treino. Este é Ô, o Sandra, ponto. mas assim- Este é o ponto, Lu. Não é? Este é o ponto. Deixa eu te Porque trazer senão um também você problema. leva a história de que eu já faço. Sim. É. Aí você faz uma Ah, coisa aqui, é. você faz uma coisa, eu ajudei a Unicef, eu ajudei, não tem nada contra, né? Sim. Continue ajudando, que vocês estão ajudando Aham. aí. Mas não é sobre isso. É. Eu quero te trazer um problema para você solucionar, Tá. porque você tem autoridade para isso. Você sabe que eu convivo com algumas pessoas, porque a gente tem em São Paulo a jornada do trabalho e tal, né? E o problema da segunda-feira, existe uma síndrome. É um problema. Eu quero até aprender com você sobre isso, né? Porque é uma síndrome. Você vai trabalhando a tua semana, tal, daí você chega o final de semana, todo mundo sextou, não tem? O hashtag sextou, não sei o quê. E aí Que nem chega... pode mais, né, gente? É. Tá? Cai o engajamento. caiu o engajamento. Aí você sextou, sabadou, sei lá o quê, e segundou aquela depressão, né? E assim, e eu vou te falar, até tô aqui no meio, a gente tem que se Claro. vulnerabilizar. Sim, claro. Tem. Chega a segunda-feira, eu tenho, sabe assim, é uma inércia. Eu entro nessa coisa, segunda-feira me traz, não sei o que que é, tem que desbloquear. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente trouxe a senha aqui de você buscar, né? Então, vou transbordar. E às vezes até você tem que fazer um esforço maior. Como é que a gente quebra essa síndrome, além da gente, de uma síndrome, né? De um contexto maior que às vezes impede a gente de alcançar essa abundância? Perfeito. Sam, para quebrar a síndrome de segunda-feira, a gente precisa quebrar a síndrome da sexta-feira. Né? Porque, assim, por que a sexta-feira é tão bom? Porque depois vem o final de semana. Então, assim, você está vivendo a prestação, esperando algo sempre acontecer. E felicidade não é nada sobre isso. Né? Então, assim, eu nasci uma segunda-feira, 7h20 da manhã. Então, eu Uau. digo tarde, né? Porque eu acordo 5. Então, Então, antes das falei 5, nós já disso estamos hoje. na energia do mundo todo. Então, quando dizem, 7h20, 7h20 da manhã, já, né, o mundo já aconteceu para mim, já, né, já fiz as primeiras coisas que eu tenho sentido para mim fazer no dia. Então, assim, na verdade, o ponto é, por que eu guardo a sexta-feira? Por que que o final de semana, o fato de você ter, vamos dizer assim, dar méritos ao final de semana, deveria ser por eventualmente ter mais tempo para conviver com aquelas pessoas que são as mais importantes, ou deveriam ser, pelo menos, da sua vida, e que você, por conta, né, da carga de trabalho natural, você não tem esse tempo de vivenciar com elas, e isso vai lhe gerar um prazer adicional. Tá tudo bem. A sexta-feira ela é diferente. A sexta-feira me livrei de uma semana de trabalho. A segunda-feira vai começar isso de novo. Então, assim, menos do que eu preciso fazer em relação a me sentir melhor nessa prévia de segunda-feira é qual é o conteúdo dessa segunda-feira. Porque essa segunda-feira, ela difere tanto para mim do resto dos dias. Então, eu preciso curar algo muito mais profundo, que é porque o que eu estou fazendo está me gerando, meu pai chamava da síndrome do fantástico. Está me gerando, meu pai dizia, quando eu começava a ouvir aquela musiquinha do Fantástico e aquilo começou a doer demais, eu fechei a torneira. Isso. Eu nunca vou esquecer isso. Quando está doendo demais, eu fechei a torneira. E, às vezes, fechar a torneira não é necessariamente você pedir demissão do trabalho que você faz, você mudar 100% aquilo que você está fazendo. É entender por o que especificamente, dentro daquilo que te consome, está consumindo mais. Porque, às vezes, quando a gente descobre só isso, a gente já se sente melhor. Eu digo muito nos treinamentos que dou em empresa. Gente, o que a gente gosta no que a gente não gosta? Porque não é possível que em alguma coisa que a gente faça nada. Nossa, uau, a senha. Olha que a a gente senha. gosta Olha a daquilo senha. No que a gente não gosta. Porque não tem nada 100%, Não tem. né? Não tem. O que a Gostei gente disso, gosta Sandra. O que a gente gosta daquilo que a gente não gosta? Porque, assim, se você trabalha em um determinado lugar, se você tem uma relação com determinada pessoa, assim, algumas dessas relações, elas não são mutáveis, assim, plá, né? Você pode optar por ser amigo ou não de uma determinada pessoa. Mas, assim, seu marido, seu parceiro, quem quer que seja,
tem alguns fatores a mais do que só você dizer, não funciona É igual mais. ginástica, né? Você não gosta de fazer ginástica, mas você gosta do resultado. Você gosta do benefício. Nisso que eu não gosto, o que eu gosto. Assim, eu sempre dou exemplo para correr. O meu cardio não é a melhor coisa do mundo. Eu tenho dificuldade para respirar. Então, assim, não é algo fácil para mim de ser feito. Então, nisso que eu não gosto, o que eu gosto? Então, vou contar para você, por exemplo, o que eu gosto. Eu criei eu tenho um hábito. Isso eu faço a vida inteira já. Qual é o meu hábito? O meu momento de corrida é um momento meu comigo mesma. Então, eu não corro com ninguém conversando do meu lado, né? Então, o que eu gosto disso? Eu sinto saudade desse momento. Então, eu não tenho saudade do esforço que eu tenho que fazer, mas eu tenho saudade do momento que eu vivencio comigo mesma enquanto eu estou na luta por me esforçar e estar mais treinada a fazer isso. Eu sinto saudade, aqui em Atibaia, por exemplo, eu tenho conta com o menino do coco, porque quando eu estou correndo a terceira volta, eu faço assim, 3 e ele me traz o coco, para eu não ter que parar. Eu faço 3, ele traz o coco. Então, eu pago mensal o meu coco, porque isso é um ritual que eu criei. O que eu gosto naquilo que eu não gosto. Aí, se você disser assim, Sandra, vamos correr ali no mato? Não, a Sandra não é essa corredora de ir ali no mato correr, ou de correr na pista, sei lá, de que eu não sou essa pessoa. Eu até posso ir, mas isso não é o que... Isso não tem o que eu gosto no que eu não gosto. E assim você acaba dizendo assim, são mais fatores que eu gosto ou que eu não gosto? Hoje são muito mais fatores do que eu gosto. Então, se eu não corro, eu sinto saudade. Eu sinto falta. Você trouxe uma senha nova, eu gostei disso, tá? Eu vou frisar isso porque foi uma lição aprendida aqui. O que eu gosto naquilo que eu não gosto. Né? Algo a gente... Às vezes é o resultado só, né? Às vezes é o resultado, às vezes é alguma coisa. Por exemplo, a gente fala, gente, eu não sei, quando eu estava na cabeça, quando eu comecei uma relação com essa pessoa. Ai, gente, é porque o cérebro, nós sabemos, tem o viés negativo e, obviamente, nesse momento você está vendo o negativo, mas alguma coisa você gosta nisso. Senão você não tinha entrado nesse rolê. Né? Então, alguma coisa a gente gosta nisso. E aquilo que você gosta ou gostava, a princípio, desapareceu completamente? Ou será que é você que só enxerga agora o rolê, voltei para o rolê, o viés mais negativo que joga na sua cara o tempo inteiro? Você não gosta disso aqui, segunda-feira é um dia de fazer isso, segunda-feira é um dia de fazer isso. Mas, gente, e as outras tantas coisas que acontecem porque é uma segunda-feira? Então, assim, eu adoro segunda-feiras. Eu amo. Chega domingo de noite, eu sinto uma coisa... E, assim, e é uma coisa trabalhada, mas não é que eu não gosto de ficar com a minha família. É que, gente, eu fiquei com a minha família. Cadê a gratidão pelos dias que eu tive? Sim. Cadê a gratidão que a gente fica procurando tanto? Gente, peraí, eu acabei de ter 2 dias incríveis. Eu encontrei amigas, eu estou aqui com vocês, eu almocei fora, eu dei risada com a família. Pô, agora eu estou vivendo a segunda-feira massa, que bom. 10, olha, estou vivendo isso aqui, que incrível. E agora eu vou trabalhar de novo e tenho mais uma semana aí pela frente e vem de novo mais um outro final. Mas assim, eu estou aproveitando o agora todos os dias. Todos os dias. Não adianta a gente treinar só mindfulness e chegar na academia e fazer lá bonitinho a nossa yoga e sair daí e voltar para o que me deixa triste lá no passado, o que me deixa ansiosa lá do futuro. E aí muita gente diz, ai, que maravilha, aí eu vivo só no agora. Não, você procrastina muitas vezes no agora. Porque tem muita gente extremamente esforçada que trabalha pra caramba, mas procrastina aquilo que precisa ser transformado na própria vida. Então, nesse agora, vive algo que se chama procrastinação para muita gente. E, às vezes, a gente procrastina parar para pensar qual é o meu papo mesmo com a segunda-feira? O que a segunda-feira me fez? Será que a segunda-feira me fez alguma coisa? Ou sou eu que estou deixando de fazer alguma coisa para entender que é só mais um dia? E é um dia que as vivências são diferentes daquela que eu vivi nos últimos 2 dias. E a gente vai criando rituais negativos. Então, assim... Eu nunca celebrei um sextou na minha vida, né? Meu marido adora esse nome, porque como alemão, ele acha tão engraçado sextou, porque não tem nada semelhante na Alemanha. Mas eu digo, não tenho essa... Porque, para mim, o sextou... Eu me alegro todos os dias, né? Eu fico feliz todos os dias pelas oportunidades que os dias trazem. E essa é uma senha.
Não, você Essa é uma trouxe senha. senhas, assim, eu tenho até que te agradecer, tá, querida? Porque aqui é um lugar de desbloqueio também, tá? Lu? Sim. Sim. Né? E como Então, é? assim, a segunda-feira eu te perguntei isso aqui de uma forma muito intencional também, porque eu vivi muito tempo essa coisa coletiva da segunda-feira. E você trouxe duas senhas para mim, particularmente. Uma é o que te faz sentir saudade do final de semana? Comigo, você falou comigo assim. E aqui, o que você está procrastinando que você não, que você fez no domingo, que de repente é ir almoçar com o marido no trabalho? Sim, Porque eu gosto de estar com a minha família. Você tocou Sim. no ponto, ó, né? Eu gosto de estar. E às vezes eu começo segunda-feira, poxa, não vou fazer nenhuma refeição com a minha família. Eventualmente, você conseguiria fazer alguma coisa entre um ponto e outro para puxar isso que te faz bem para segunda-feira. Com isso, a segunda-feira já não é o bicho-papão todo. É isso. Porque você conseguiu fazer uma correlação com aquilo que realmente lhe falta na segunda-feira. Porque muitas vezes é como você disse, não é o seu trabalho em si. Né? Não é que eu trabalhar aí para aquele lugar. Não é isso. É algo que está lhe faltando, que você tinha, que você celebrou ter e que agora está te deixando nostálgica por não ter, mas porque você não identificou o que é, você acredita isso, a síndrome da segunda-feira. E eu acho que a síndrome da segunda-feira, Sam, acho que tem muitas segundas-feiras por aí, né? Tem a questão das férias. Quanta gente a gente vê que vive pelas férias, não é? É mais ou isso, menos é uma analogia. isso. Tem a férias, é tem a uma analogia. segunda-feira, tem Então, o final do ano, o tem final o começo do ano, Tem a começo do aposentadoria, ano, né? Tem a aposentadoria. Tem a Não é? aposentadoria. Então, é fazer da sua Meu rotina Deus. algo mais leve. Né? Senão E você está sempre... E qual o problema disso se você não faz? Sofre, sente. E uma coisa que me deprime, veio agora, vocês não é? falando isso, porque você trouxe uma coisa poderosa agora, né? Você trouxe o começo, né? O que está embaixo, está em cima, É. está em cima, está Isso. embaixo. Todas as Porque camadas. eu falei Lu. todas as camadas. E assim, às vezes a gente não entende, que é o que a Sandra falou, que os ciclos de mortalidade têm nascedouros, né? Sim. Me veio essa revelação, essa senha agora. Sabe? Você falou, essa força que você trouxe, tipo assim, isso aqui, o que você está fazendo? Pode morrer, mas e o que está vindo? Você não trouxe essa mensagem, né? Absolutamente. Absolutamente. Porque é uma fluência permanente. É. É uma Porque o fluência ciclo permanente. fecha, mas e o que nasce? E o que nasce? E o que nasce? E o que começou agora? Não é sobre fluir, não é sobre fluir. A gente fala tão bonitinho, a gente pensa, a gente sabe. Olha, é sobre fluir. A vida feliz, ela flui. Eu até brinco. Quem gosta de água parada é o mosquito da dengue. Né? Como nós não somos da galera, a nossa nossa história, ela está sempre fluindo. Tudo que não está fluindo, está estagnado. Nada de bom vive em água parada. Então, assim, isso aqui está começando a estagnar, tá virando um obstáculo para você. Gente, você tem duas possibilidades. Move, né? Tem que movimento. Ou você vai passar por cima, você vai passar por... O que um rio faz? Às vezes, as pedras ali do rio vai criar uma cachoeira. Assim, ó, tentou jogar pedra para um lado, tentou jogar pedra para o outro. Não, foi, amigo, vai com pedra mesmo. Né? É isso. Eu vou virar né? A gente vai virar uma Isso. correnteza e vamos aí adiante. Né? Às vezes, a gente desvia da pedra. A gente vê o rio fazendo isso. Mas, às vezes, a gente vê que o rio não consegue fazer isso. Então, ele leva tudo junto. É isso. Então, é a mesma perspectiva. Se é sobre fluir, eu não vou deixar aquilo que está me segurando, me manter ali. Eu não vou virar uma pocinha de água parada, porque tem esse obstáculo na minha frente. E esse obstáculo, muitas vezes, é simplesmente a gente não reconheceu. Se a gente está vendo antes, eventualmente a gente já fluiu ó, de um jeitinho que eu nem precisei derrubar pedra nenhuma. Então, isso acontece muito quando a gente pega essas analogias e traz ela para a nossa vida, a gente destrava mesmo, a gente aprende cadê a senha mesmo, né? Como é que eu abro isso aqui e reconfigura a rota. Sabe, recalcula a rota. Faz um Waze, bota o Waze aí para funcionar. Recalcula Né? a rota que o bicho vai, né? Recalcula a rota que vai. Então, às vezes, a gente precisa dessa... Espera aí. Por que eu estou me sentindo assim? E isso está muito conectado já com aquela primeira pergunta aqui do podcast, gente. O que drena, né? Como eu faço isso parar de drenar? E de que maneira isso daqui tem um significado para a minha vida feliz duradouramente? Porque, assim, gente, felicidade não é sobre alegria. Não é sobre alegria. Isso. São assuntos absolutamente diferentes. Que é ressignificar, porque às vezes a pessoa fica achando, eu não sou feliz.
E outras pessoas acham assim, não, eu sou feliz, né? Sou feliz, sou tão feliz, eu não preciso de nada porque eu já sou feliz. E, na verdade, ela é uma positiva tóxica. Uhum. Uau. Rede social. Ri, tira foto e depois olha para todo mundo assim, povo chato esse que tá aqui, né? Assim, né? Você tá Não aqui, tira vem, nada de faz lugar um show. nenhum, né? É showtime, né? Tipo, chega aqui e faz um personagem. Tá na moda ser um personagem. Mas assim, mas não te deixa feliz. Então, a pergunta que não quer calar é: felicidade precede o sucesso? Porque o sucesso tem de ser consequência de alguma coisa que te mantenha no seu estado de bem-estar e feliz. Porque se você é uma pessoa feliz, naturalmente você tem mais energia. Ciência mostra que nós somos 55% mais produtivas, 300% mais criativas, 200% mais inovadoras. Oi? Então a gente adoece menos, né? Ou seja, para as organizações, quando alguém me pergunta, por que a gente deveria investir em felicidade? Você gostaria de ter menos absenteísmo? Você gostaria que as pessoas adoecessem menos? Mais engajamento? Você gostaria de ter mais engajamento? Mais produtividade? Talvez, mais produtividade. Então, Quiçá mais resultado. Diz que, Sandra Adorei. Teste. É isso, Quiçá gente, mais é resultado, isso. né? Quiçá mais Mais resultado. resultado. É. E eu não gosto nem quando as pessoas dizem que tem que parar esse mundo, que tudo é o lucro. E aí eu trago uma frase que vem lá dos anos 50, onde que dizia assim, era o Friedman, que é um economista, ele dizia assim, the business of the business is the business. E esta frase, ela é massacrada hoje em dia, né? Porque o negócio do negócio é o negócio, não são as pessoas, é o negócio. E ele é super massacrado hoje em dia. E eu digo, não vejo nenhum motivo para massacrar. Para mim, the business of the business, eu estou olhando para a câmera, the business of the business is the business. A diferença é que você pode alcançar esse business sendo humano, trabalhando para que as pessoas... Porque a gente quer parar de produzir? A gente quer parar de deixar que os acionistas tenham lucratividade? Não. A mudança hoje a gente reconhece que quando as pessoas têm um estado de bem-estar elevado, elas levam a empresa junto para esse lugar. Esse é o ponto. Muito bom. Então, continua sendo the business. O caminho para se chegar lá é que hoje a gente tem alternativas lastreadas em ciência da felicidade. Meu Deus. Uau, é muito Local bom isso, né? Você fez um all-in aqui. Agora sim, Sandra, assim, eu estou muito empolgada com a tua conversa. Eu estou aqui. É muito bom. É muita coisa. E você sabe que no episódio anterior, que a gente estava com a mulher poderosa, que você inclusive conhece, que é a Fernanda, né? Adoro, Fernanda. Ela trouxe algumas palavras-chave que você trouxe, sabe? Porque ela trouxe humanização, ela trouxe transbordo, ela trouxe feminilidade, que você citou aqui. Aí eu vou elevar um pouco mais, porque a gente está com uma especialista, né? Sim, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. Gente. Então, a gente contextualizou aqui, você trouxe bastante filosofia. E eu sempre tenho ouvido, Sandra, escutado, né? Que o Brasil é o país da felicidade. Que a gente é uma nova terra, que aqui emana leite e mel, e que tudo transborda apesar das pedras. É isso mesmo? É isso mesmo? Quem conta? Quem conta? Nós não só não somos, como nós somos o país mais depressivo da América Latina. Nós só perdemos para os Estados Unidos. A gente está falando de dados. Vou chegar nisso. Números, dados, fatos. Não é opinião minha. É dado. Uhum. É assim. Nós somos o país mais depressivo da América Latina. A gente só perde para os Estados Unidos. Nós somos uma geração fake? Nós somos uma fraude de felicidade? Guarda esse ponto, tá? Guarda esse ponto. Nós também somos o país mais ansioso do planeta Terra. E se você que está me assistindo agora vai dizer, mas eu ouvi dizer que nós somos o segundo. Nós perdemos nosso posto de primeiro lugar do país mais ansioso do planeta Terra para a Ucrânia em guerra. Meu Deus. Me poupem. Né? Então, a gente só perde para um país em guerra. E você atribui isso a quê, Sandra? Existem são informações várias razões, assustadoras, são né? vários dados que a gente pode colocar e daria um podcast novinho, todinho. Daria uma imersão isso aí. Mas eu tenho o segundo aqui, já tem o segundo. O capítulo já está pronto, tá? Mas eu vou responder a sua pergunta, Sam, sobre a questão se nós somos uma fraude, etc e tal. Não, nós somos um povo muito alegre. Nós somos um povo muito alegre.
Vocês Por conta lembram? do clima também, né? Por conta do clima, por conta de questões genéticas, né? Aham. Nós somos Culturais, um povo né? culturalmente misturado, que traz aí, né? A gente tem a herança indígena, a herança negra, a herança cultural europeia de outras. Enfim, nós temos uma bagagem e somos um povo naturalmente alegre. Então, eu diria que o brasileiro, se a gente usar a mesma analogia do início, ele é privilegiado e nasceu com isso aqui, ó, cheinho, transbordante. Sim. O problema é que durante a vida, fatores estressores que consomem o bem-estar subjetivo, ou seja, a felicidade, eles estão aqui, não tem só uma torneirinha, ele está cheio de torneirinhas aqui. Cheio de furinho, né? Está tudo aberto e drenando. Então, nos leva à ansiedade. E aí, de novo, são fatores que a Organização das Nações Unidas, junto com com a Gallup, com as maiores associações do mundo que estudam bem-estar subjetivo, que eles listam do que faz um povo ser mais feliz ou não. Então, a gente já começa aqui que, assim como a pessoa física, a gente, enquanto povo, não difere também nós precisamos de segurança e confiança. Então, a confiança em termos de povo precisa ser em políticos, por exemplo, nas políticas públicas, né? Você precisa saber que existe uma justiça social. Você pagou imposto? Pagou IPTU? Tá, mas assim, né? Qual a finalidade do meu IPTU se eu não tenho aquilo que está predito? Isso consome bem-estar subjetivo. Porque leva você a, poxa, eu pago tanto e não tenho retorno disso. Qual o retorno, né? Qual é o retorno disso? Você paga ali o que você precisa pagar para o INSS. Você tem retorno disso. Então, este pensamento drena, tá? Enquanto povo, não é opinião minha. Gera De desconfiança. novo, não é opinião minha, gente. Segurança. Esses são os dados que tanto a Organização Mundial de Saúde, junto com a ONU, o World Happiness Report, o Relatório Mundial da Felicidade, passa por todos os anos. Não, é sério, a gente tem visto isso, a gente está em Pelo amor de momento Deus, de gente. eleição, Isso, né? a gente está em ano de eleição. É. A gente sabe disso. Segurança. Olha só, quando nós... Autoconfiança. Confiança, né? Nós, autoconfiança e segurança. É outro ponto. Tanto a segurança da idoneidade física, né? Como a segurança de idoneidade moral, de se sentir, através da confiança, você se sentir apto, por exemplo, a dizer o que você quiser. Sim. Sem ser julgada. Nós temos um problema. Sim. Né? Então, um dos fatores de segurança, olha só, vamos lá, é você validar o pensamento do outro, ainda que você não concorde. Validar o pensamento não é concordar. Sim. Se a gente parar para pensar, é tão simples, é como com um filho em casa. Se você não valida o pensamento do seu filho, ele vai contar aquilo que ele está fazendo de errado para o amiguinho, que só vai estimular ele a fazer mais errado ainda. Se você validar é tô te ouvindo, Sam, tô te ouvindo, me conte mais, dou espaço a você para se expressar. Sim. Não significa Não coloco crença minha. Não significa que eu estou concordando com você. Primeiro, eu estou só te escutando. Sim. Eu sou um lugar onde você se sente. E no final, eventualmente, você vai dizer, Sam, eu sei que você não concorda comigo, mas que bom que você me escutou. Né? Então, assim, nós estamos numa era extremamente onde nós temos dificuldade de saber o que podemos falar ou não falar, porque o julgamento vem e ele vem pesado. Né? Era de cancelamentos e por aí vai, ok? Necessidade de Politicamente aprovação. correto. Politicamente correto. Necessidade de aprovação. Necessidade né? de aprovação. Tudo isso a gente sabe que está acontecendo. Aí vem outros fatores, como, por exemplo, a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas. A gente se relaciona geralmente bem com as outras pessoas, né? Nós somos um povo amigável e aberto, mas nós somos extremamente juízes da vida alheia, né? Então, você precisa se adequar naquilo e a gente carrega muito peso com tudo isso, né? Até porque nós somos próximos, não vamos dizer unidos, vamos dizer próximos. Nós somos próximos de família, nós somos próximos de coleguinhas, de amiguinhas que a gente levou pela vida toda e deu participação demais de todas essas pessoas no que nos acontece. Então, não sei, você não deveria continuar casada com seu marido, né? Eu acho que você podia ter um marido, ainda mais isso, ainda mais aquilo, né? E essa fala vem carregada de julgamento e de
tabus. De tabus, de julgamento. E, assim, a questão é se a Lu, ela é segura, confiante, trabalhada, Tá eu tudo digo, certo. musculatura emocional trabalhada é como essa daqui. Uhum. O mundo não para de bater, mas você deixa de apanhar. Sim. É a mesma porrada vem, mas você deixa de apanhar, Uhum. ok? Então, a musculatura emocional trabalhada dela, ela olha para essa pessoa e diz, oh, Deus, né? Lagarto. Eu sou mais... Né? Porque tá no cérebro ali, Uhum. aquele cérebro reptiliano dela, tá ali trabalhado no reptiliano. Lagarto, oh, fofa, mas uma lagartinha, tudo uma lagartinha. Fofa, te acolho, mas você é uma lagarta. Não você, tá? Você fez isso. Mas você tá de bem com você. Agora, se você deixou essa pessoa entrar, por isso que eu digo, quando a gente se importa, a palavra importa tem o quê? Uma porta. Sim. Sim. Por que razão você deixou, posso falar, a zorra dessa porta aberta, gente? É. Por que você escancarou a porta? Para quem não tem direito para entrar na sua casa. Gente, pessoa, por que ela entrou na sua casa? Seu bem maior entrou no seu coração, na sua alma. Por que você escancarou esta porta? Feche, trave, joga a chave fora, tira essa pessoa. Por que razão você continua deixando este ser penetrar na sua casa de quem você é? Então, a gente se importa demais. Voltando para brasileiro, a gente se importa demais. A gente se importa com a opinião da vizinha, da cunhada, da tataravó de alguém, do que alguém disse, da crítica, do julgamento. A gente se importa demais, se importa, é uma porta escancarada. E aí, se a gente pegar em termos de novo de país, a gente vai ali fazendo, né, as questões. Comunitariamente, quando nós somos educados, nós somos 10. Mas a gente precisa ser educado ainda para isso. É, verdade. Porque educa um brasileiro da maneira correta, você vai ver que ele vai ser... Se a gente vê o que já aconteceu no Brasil, por exemplo, eu lido muito com inclusão, né? Inclusão de pessoas com deficiência. Olha o que já aconteceu de positivo de um tempo para cá, depois que os Jogos Paralímpicos, com todo o movimento em relação a isso. A gente aprendeu muito, gente. A gente não tem cultura disso. A gente não tem cultura disso. Mas a gente já aprendeu muito. Falta o quê? Falta continuar a educação nesse sentido. Então, assim, se você pegar os fatores, e nós somos extremamente ansiosos. E eu sempre digo assim, nós somos preocupados. A gente vive no passado e no futuro. No passado e no futuro. E eu sempre faço uma brincadeirinha assim, gente, olha só. É preocupação, né? Uma pesquisa de Harvard, de 25 anos, mostra que 97% de todos os nossos problemas nunca vão acontecer. Só 3% acontece. Esses 3%, você vai acreditar o boleto que você precisa pagar, aos problemas que você tem. Não, isso não é o problema que tira o sono só. O que tira o sono, geralmente, são questões interpessoais. É Né? isso mesmo. Não vamos nem discutir a questão do boleto, porque o boleto você deveria colocar em perspectiva para resolver se você está eventualmente gastando mais do que ganha. Mas é outro papo, ok? Mas vamos lá. Sobra 3% do que realmente vai acontecer. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Quando vocês ficam sem dormir, pensando, remoendo aquele problema, o que alguém disse, o que alguém falou, e você dorme, né? O problema se resolve, o boleto paga, porque você ficou sem dormir, porque se pagar, me conta como é que fica essa noite acordada, que eu vou nessa também. Tá fácil, né? Tá fácil. A questão é que vai ficar mais difícil. Porque você ficou sem dormir? Porque você está consumida? Porque você está mais ansiosa? Você está mais inábil para resolver qualquer tipo de problema. Então, qual é o rolê, gente? Ô, Sandra, então, o que você está dizendo aqui, a senha, olha, é que a base da felicidade é uma mentalidade treinada, uma mentalidade forte, porque as pedras vão surgir, os problemas vão acontecer, mas você vai ter mais habilidade, você vai ser mais assertiva Pra na lidar solução com ela. disso. E aprendendo através da ciência da felicidade. Você diz, opa, eu estou entendendo o que eu estou vivenciando aqui agora. Comigo acontece isso, gente. Então felicidade se aprende. Felicidade se aprende. E você tem um livro, ó Gente, só. olha, eu adoro Olha lá. essas pessoas. Olha só, gente, felicidade se aprende. aprende. E se aprende mesmo. E esta é uma lição para a vida. Aqui, o livro né, eu sou autora mestre do livro, mas tem 23 alunos que são das mais diversas áreas. Então, eu tenho neurologista, psicólogo, advogado, que fizeram a formação de felicidade comigo e que
trouxer a contribuição de que maneira eles foram impactados e mudaram algo na vida deles, e de que maneira eles levam isso para o ambiente profissional deles. Uau. Né? Então, de que maneira, entendendo tudo que a felicidade constrói, como eu impacto um ambiente. Eu digo mais ou menos assim, a gente deixa de ser só um termômetro bacana para dizer, eu percebi como você é, posso te dar um raio-x de quem você é, ou posso fazer uma tomografia aqui contando quem você é. Então, você deixa de ser um termômetro de uma situação para ser um termostato dela. Ah, não, eu vou mudar a temperatura desse ar. Então, não é só mais... Você vai se tornar um agente de mudança, Sim. independente do ambiente. E vai aprender como ensinar outras pessoas. Porque isso não é para guardar só para você. Exatamente. Porque a ideia é ser um agente multiplicador. É Então, transbordar, né? Transbordar, que não é? chega no transbordo. No transbordo. Muito legal. Que chega no transbordo. Você sabe que eu ia te perguntar isso, né? Você deve ter respondido aí de N formas, porque tem 23 três pessoas. É. Porque é o seguinte, é possível, depois de nós aprendermos tudo isso, né? Que você traz ciência para uma coisa que é natural. E eu acho muito legal, porque a ciência tem seu papel nesse nosso contexto, né? Eu tenho estudado muito sobre inteligência artificial e eu vejo que a ciência, ela vai precisar se remodelar nesse contexto da inteligência artificial. Mas você trouxe um negócio que é muito bacana, assim, o quanto... Você pode até falar daí de novo, né, como autoridade especialista no assunto. O quanto que nós, entendendo isso, eu posso mudar o ambiente. Eu posso mudar a segunda-feira, eu posso mudar a minha jornada, eu posso mudar a minha família, eu posso mudar o ambiente que eu estou, né? Quais seriam as iniciativas que eu tenho que ter na minha jornada, né? Que não é procrastinar, com certeza, você já trouxe isso, que vai me levar a mudar o ambiente. Uhum. Exemplo, tá? Eu já vi gente trabalhando energia, eu não sei se você pode falar de contexto de energia, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia, e você chegar no ambiente, ele tá parado, daqui a pouco você levanta e depois você leva todo mundo para fazer aquilo que você já estava na mente. Dançar, por exemplo, porque é movimento, tá todo mundo parado. Você olha para a pessoa, você sorri, ela sorri para você. Tem a ver com felicidade isso que eu tô falando? Tem. São ferramentas. São né? ferramentas. Na verdade, todas essas que está citando, é programação neurolinguística, ferramenta, né? Rapport. Né? Você levar a Rapport. pessoa para fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra, a palestra é curta, o tempo de cada palestrante ele é curto, eu faço experienciais. Eu falo menos e faço as pessoas viverem mais, porque você pode esquecer cada palavra que eu disse hoje, mas você nunca esquece como você se sentiu assistindo Exato. a pessoa dizer aquelas palavras. Exatamente. Então, muitas vezes, naquele momento, eu quero que ela esteja conectada. Então, às vezes, quando eu dou uma palestra, lembrando, generosidade é a minha força de assinatura número 1. Então, um exemplo, eu estava em Cuiabá, e aí eu estava dando uma palestra para 600 pessoas, o tempo era curto, o que eu fiz? Gente, isso aqui não está me deixando feliz se eu não der continuidade. Então, eu falei, já solucionei. Todo mundo pode se inscrever aqui agora e eu vou dar continuidade a isso aqui online, semana que vem. Ufa, eu me sinto assim, Delícia. ufa. Você serviu, plantou um monte de Plantei semente, né? e não deixei as pessoas no ar simplesmente para elas irem atrás de só comprar alguma coisa que eu venda. Não, eu preciso terminar, eu preciso ser generosa. Eu preciso ser generosa, eu preciso doar mais E não é disso nesse daqui. tempo, né? E não é nesse é o tempo. Então, eu posso complementar isso adiante. Assim, Conta um pouquinho do seu livro, do livro. Sandra. Então, assim, basicamente aqui no Felicidade se Aprende, a gente trabalha os principais pilares da felicidade, no trabalho como na vida. Porque a gente só vai ambientar em locais diferentes, mas é no trabalho como na vida. Então, a gente trabalha as emoções, né? Positivas e aceitação das negativas, que é importantíssimo. Então, isso é uma jornada das emoções, que é o treinamento da musculatura emocional mesmo, para você dizer... Gente, isso ia me chatear tanto no passado. Sensação maravilhosa aqui. Uau, estou livre, né? E estou liberta, na verdade, né? Então, a gente trabalha as emoções positivas e as emoções negativas. Deixa eu dar um para cada um, espera aí. Depois eu vou fazer Muito disso aqui obrigada. um oráculo e vou te fazer uma Olha pergunta, só. tá? Porque livros Muito mágicos obrigada. assim, você Ah, vira um obrigada. oráculo. Vai abrindo. Muito obrigada. Depois das emoções positivas e as chamadas negativas, que eu nem uso esse nome, porque não tem emoção negativa, né? Existe emoção mal usada. Usada de maneira errônea. Né? Então, assim, a ansiedade tem uma super finalidade. Pô, tô ansiosa para chegar aqui, para fazer, para acontecer. Se acorda cedo, se veste. Agora, se eu saio daqui, essa ansiedade permanece, eu preciso transferir para outro lugar, aí eu vou começar a achar que a pessoa que está dirigindo na minha frente está lenta demais, que não sei o quê. Então, assim, eu estou viciada no hormônio da ansiedade. Eu estou viciada em cortisol, em noradrenalina. Então, assim, o contexto
e embora seja um livro de quase 1 quilo, é só uma pincelada, tá? A gente já está lançando o próximo livro, agora no final do ano, bem focado em mulheres, para novembro. Mas, enfim, então vamos lá. Emoções positivas e as chamadas negativas. Depois, como eu me relaciono com as pessoas, né? Então, assim, o que essas pessoas trazem com ela? Então, a gente trabalha um pouco, tanto de sabotadores, quanto todo esse conhecimento de coeficiente de positividade, escala de satisfação com a vida. Então, existem ferramentas que a gente consegue ver ali, legal. Eventualmente, o problema da Sam é ela se sente sozinha. Aí a Sandra vira para mim e fala, mas Sam, eu sou a pessoa que tem 550 milhões de pessoas do meu lado. Então, a solidão atual é a solidão que eu chamo assistida. É estar na presença de tanta gente e, às vezes, pouco conectada com essas pessoas que estão com a gente. Então, por isso que grupos femininos geram afinidade. Porque a gente se sente conectada pelos mesmos desejos, valores, dores, né? Vulnerabilidades, né? A gente se sente conectada. Falta de confiança, que você vai confiar, né? Que você falou um negócio. Falta de confiança. E o outro ponto é, muitas vezes, que você está aqui, mas a pessoa está no celular o tempo inteiro. Ou a pessoa está aqui com você, mas ela não está pensando, ela não está ouvindo o que você está falando, né? Então, ela está completamente, ou seja, ninguém está realmente presente. E isso gera uma solidão assistida, que eu chamo de solidão assistida ou acompanhada, que é terrível. E isso afeta imediatamente a nossa percepção de bem-estar. Então, a gente precisa... Relações qualitativas, a definição é ter algumas pessoas com quem a gente pode ser exatamente quem a gente é. Eu acho isso o máximo. Quanto ensinamento. Não, isso né? é o máximo, né? Porque Muito. a ideia até da nossa iniciativa de criar um podcast aqui é para trazer isso. Exato. Sabe? Essa intimidade, que eu falo o seguinte, que as nossas conexões, vê se você acha interessante essa analogia, que minha cabeça fica assim, você tá falando, eu tô doida aqui. Pensando. Tô doida. Você pode ver, você olha em mim, eu tô já criando neurogênesis aqui. E assim, eu falo que a gente tem que evitar as conexões, né? Que a gente fala de airdrop ou de Bluetooth. A gente tem que gerar conexões. Eu sou muito fã do Elon Musk, né? E eu vejo ele sendo ousado na questão de colocar satélites para gerar comunicação. E ele está revolucionando o conceito de conectividade, né? E está querendo, inclusive, trazer, talvez um assunto muito polêmico, depois você pode até desfrutar sobre isso daí, né? Transbordar com o teu conhecimento, que é os humanoides, né? Que eu acho meio complexo. Mas ele traz uma conexão mais ampla, sabe? De sair. Eu falo assim, se eu estou conectada aqui com a Lu, eu não posso estar só no Bluetooth. Eu tenho que estar conectada com você no 5G. Senão eu vou me sentir solitária, que é isso que você falou. Né? Você conecta aqui, daqui a pouco você não conecta mais, você gera desconfiança, você gera solidão, não solitude. Exato. E aí você não transborda a felicidade. Fica difícil ser feliz no mundo Exatamente. onde você está sozinho, né? Na verdade, o que acontece é que se a gente não consegue, se você não tem o momento da escuta para entender quem a Lu é, todas as vezes que eu encontrar com a Lu, nós vamos ser superficiais. Com certeza já aconteceu isso com você vamos chamar de amizades, nos companheiros, nas pessoas que a gente conhece. Você encontra 1000 vezes a pessoa, alguém diz, eu encontrei sua amiga. Uhum. Mas como ela é minha amiga, se eu nunca estou conectada com ela, com nada? Né? Não há uma conexão entre Não nós. desfruto junto, Não, não sou isso. Quando você fala para mim, eu não sei do que você está falando. Sam. Às vezes você tá aqui falando alguma coisa, mas eu não sei quem você é de fato. Né? Eu não sei o que você está sentindo. E você não se sente à vontade para ser exatamente quem você é. Uhum. E a gente precisa, nessa seleção, não é que a gente vai invadir o espaço de ninguém, mas a gente precisa, nessa seleção de pessoas que compõem as nossas vidas, ter pessoas que você fala assim, gente, olha... Estou aqui, essa sou eu, de cara lavada, te contando qual é a vida, e tá tudo bem, sem julgamento. Sim. Né? A gente precisa ter gente que é qualitativo, ou seja, que quer o nosso melhor de fato. De verdade. De verdade. Né? Gente pode de até verdade. dizer alguma coisa que não combine com o que a gente quer, ela pode estar errada, mas ela falou por amor. Ela falou porque ela quer seu bem. E você está ouvindo e está dizendo, obrigada, Sam, mas você está se importando. Eu estou me importando com você. Eu costumo dizer que brigar hoje em dia, para conseguir brigar comigo hoje em dia é bem difícil. É treinada, tá? Porque eu já fui muito chegada a uma briga, porque eu sou muito sanguínea, então já fui muito chegada a uma briguinha. Mas eu costumo brigar mais com pessoas que eu me importo, que eu gosto. Sim. Porque eu invisto o meu tempo nessa luta, vai? Não vamos chamar de briga. Invisto meu tempo nisso. É muito mais fácil você
aceitar muita coisa de muita gente e, deixa pra lá, você vai se danar sozinha. Mas quando eu luto por você junto, não, vai fazer assim. É porque eu Você quero faz junto. questão, É por amor, né? Você está querendo conectar. Você tá gerando conexão. E assim, se importar de fato com elas, né? Então, isso tudo é muito base. Foram muitas senhas, né, Sandra? Muitas. Mas eu acho que agora, para a gente finalizar, a gente vai pedir uma senha, um recado, algo que você queira compartilhar, né? E que realmente faça diferença na vida de tantas pessoas que estão aí nos assistindo e que traga, né, essa felicidade para dentro da gente, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso ser. Tá. E que não, eu falei que eu ia fazer disso aqui no É oráculo. verdade, daí, olha, né? então acho que a Que senha não vem daí. seja, já conectou com você, que não seja uma eventualidade, mas que seja bacana. um evento. É da bacana, Nath. lindo. Você viu? É da Nath. E eu falei que É lindo. conectou com o que a Lu falou. É da Nath, é maravilhosa. É uma Maravilhosa. aluna fantástica também. Eu vou continuar nessa pegada que a gente estava agora no final, né? Então, assim, se a gente olhar os povos mais longevos do mundo com qualidade de vida, a gente vai afunilar esse processo todo e vai chegar em relações interpessoais positivas. Então, as pessoas que de fato são longevas por mais tempo, elas continuaram se esforçando de alguma forma, quer dizer, elas não foram colocadas num sofá para ser parte da decoração. Então, geralmente, elas têm um esforço pessoal ainda, elas se envolvem nas atividades, seja do lar, da família, ela está envolvida tanto do ponto de vista muscular físico, como muscular emocional, e elas têm bons companheiros de vida, Uau. que não é necessariamente o marido, que não são companheiros de vida, sim. são parceiros, alguns muito qualitativos, como essas pessoas que a gente citou aqui, e outros companheiros de vida mesmo, pessoas da comunidade que estão ali, você precisa disso, você precisa daquilo, não, vem cá, vamos... Alguém que diga vai, né? Ou até pessoas falam, vai. Quem diz vai, e outro que só está ali na alegria, na tristeza. Olha, isso aqui é uma coisinha que eu trouxe para você. Então, eles relatam que esta vida em comunidade, eu costumo dizer que a felicidade é coletiva, compartilhada, conectada. Então, essa é a senha, né? Então, assim, as famosas Blue Zones do mundo, elas envolvem estas relações interpessoais positivas. E eu entendo que essa é a senha que eu quero deixar para vocês. Olha, que delícia. Muito obrigada, Sandra. Já está convidadíssima para o segundo, porque episódio. dá para ficar aqui Vou amar, vocês são demais horas, também. né? Ouvindo. Foi Quanta impressionante, sabedoria, Lu, na né? boa. Quanto ensinamento, gente. Incrível. Muito obrigada. Gratidão, Sandra. Você gente. Muito obrigada mesmo. extraordinária, tá? E eu digo aí para obrigada. vocês, né, que é isso aqui que rola no podcast A Senha. E aguarde o próximo episódio, porque, tem coisas aqui do coração, para que você leve uma vida mais leve, mais tranquila, desfrutando e identificando a senha que vai fazer você ir para o próximo nível. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, Que delícia. que demais, que energia.